Olha aí, meus amigos, saiu na mídia hoje. Senado aprova indicação de Zanin para o STF. Não é nada novo, né? Nós já estávamos esperando, porque as coisas vêm sendo armadas bem antes, né? Isso ficou claro para todos que acompanham a política aqui no Brasil. Então, o advogado defendeu o presidente Lula na Operação Lava Jato, Zanin. Ele ganhou o cargo para o STF. O plenário do Senado chancelou nesta quarta-feira, 21, hoje na parte da tarde, ficou ao vivo, né, pela TV do Senado, o nome do advogado Cristiano Zanin, que defendeu o presidente Lula na Operação Lava Jato para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Foram 18 votos a favor, foram 58 votos a favor e 18 contra. Então foi uma enxurrada, né? Foi uma surra, né? E ele ganhou de 10-0. Então ainda estavam preocupados, ficam preocupados, jogando emendas quase 2 bilhões de reais, ou até 5 bilhões, acho que é o todo, né? Que o Lula liberou para os parlamentares do Congresso Nacional, mas tá aí, ó. Ganhou de 10-0 e já é ministro do STF. Há poucos minutos, hoje à tarde, essa matéria saiu hoje aqui na Oeste, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Casa, aprovou o Zanin. Tá? Então tá aí a matéria, é uma perda para o país, tá? Infelizmente a bancada evangélica apoiou isso dias antes, até o Malafaia disse que ele é um cara de família. Então rolou muita grana, muita interesse, né? Aprovação desse ministro que é amigo de Lula, defendeu Lula na Operação Lava Jato, que tornou ele livre, leve e solto, quer dizer, foi a justiça que liberou, foi um juiz, né? Mas com a ajuda desse advogado. E advogado do PT, igualmente o Toffoli, disse a Karina, agora no Twitter, e eu também acredito, que ele será igual ou até pior do que Alexandre de Moraes. Todos eles lá, né, trabalham para o sistema e o povo é que se exploda, né? Então, Zanin e Lula tinham uma aproximação muito grande. Ele era advogado do PT. Ah, mas não é advogado do PT. É sim. Vem querer enganar aqui, a gente não. Então, tem parlamentares comprados, pessoas com interesses, né? Em outras coisas que vão falar que ele não era advogado do PT. Mentira. Vai contar mentira lá na China. Ele é advogado do PT e tá aí. Entrou. Então retiraram o Bolsonaro, entrou o advogado do PT novamente. Então o sistema está se restabelecendo ainda mais. É isso que eu tenho para dizer. E o último que sair apaga a luz. Como o Monarca falou, o Brasil acabou. O Brasil acabou, meu filho. O Monarca falou isso. Então, por isso que a Polícia Federal já é o seu encalço, já está atrás do Monarca, por ter falado a verdade. Então, Zanin e Lula se aproximaram ainda mais na época da prisão do petista. Os dois possuem uma relação familiar. Então, quer dizer que o Bolsonaro, na época, na primeira, no primeiro ato de Bolsonaro, né, sobre essas nomeações, que nem foi para o STF, foi para ser o presidente lá da Polícia Federal, né, o delegado Ramage, que hoje é até deputado federal. O STF, até mesmo o Alexandre de Moraes, e todos eles, tá? E a mídia, todo mundo aí falando, que ele era amigo do Bolsonaro e era uma mentira, que ele não era amigo do Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Bolsonaro porque Bolsonaro achou ele técnico para o cargo, competente, um advogado, ou quer dizer, era um delegado da Polícia Federal, ainda é. E o Alexandre de Moraes, não, tem muita coisa, é familiar aí, não pode ter amigos lá no cargo. E pro STF coloca o Zanin, acha lá, já foi lá abraçar o Zanin, quer dizer, festejar nas redes sociais, que eu fiquei sabendo aqui em outra matéria. E ele é familiar, participou de casamento dos filhos de Lula, uma enrolação danada aí, visitava a casa de Lula frequentemente.
E já trabalhou como advogado para o Haddad, para o Partido dos Trabalhadores, muita coisa aí rolando. Amigo íntimo. Então quer dizer que para o Bolsonaro, o ramagem para a Polícia Federal é proibido. Isso é inconstitucional, vão barrar. Agora, para o Zanin, pode tudo. Ah, pode tudo. E depois quer barrar a gente aqui de falar. Aí você está dizendo fake news, meu irmão. Eu não estou dizendo fake news, estou dizendo a verdade. Por isso que o monarca foi falar a verdade e está sendo silenciado e perseguido. Porque você é proibido de falar a verdade. A liberdade de expressão ofende o sistema. É isso, só isso. Acredite se quiser. Se você não entendeu isso ainda, você precisa entender. Você está sendo passado para trás. Entendeu? Então, ele é familiar. Visto que Zanin é casado com Valesca Zanin, a afilhada do presidente. Então, é uma relação de intimidade muito grande, tá? Ele jamais poderia ser ministro do STF ou até da Polícia Federal, como barraram a indicação do Ramagem lá no primeiro ato do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não pôde governar, ainda fez um ótimo, excelente governo, que foi um dos melhores, o melhor presidente da República até hoje. E o Lula, amigo, familiar, íntimo, advogado do Lula, do PT, entrou lá com folga. Então, o último que sair, apaga a luz. Esse é meu comentário. E eu estou errado? Estou fazendo esse comentário? Estou falando alguma mentira? Não. Estou falando a pura verdade. Que muitos não têm coragem de falar. Entendeu? Então, o advogado é acusado de não ter títulos acadêmicos, de não ter notável saber jurídico e de nunca ter escrito livros que contribuíssem com a sociedade civil. Foi isso que a Oeste botou. Ele é autor de uma obra que fala sobre o caso do petista Lanfranc. Após a votação no CCJ, Zanin saiu sem falar com a imprensa. Mas saiu sem falar com a imprensa, né? Porque estava estressado. E agora ele já virou ministro, agora ele faz o que ele quiser e você tem que aturar isso. Entendeu? O nome do advogado foi confirmado por Lula em 1º de junho. Né? Então tá aí. Ele foi aprovado, ele vai ficar até 2050, né? Se ele estiver vivo. E o Brasil, ó. O Brasil, e o Brasil? O Brasil que se dane você, o Brasil. Você vai para Miami, se você tiver dinheiro, pode daqui. Né? Porque o Brasil está caminhando para trás. Só fica com raiva. Né? Então, aqui a outra matéria que o Flávio Bolsonaro, eu não sei qual foi o voto dele, parece que ele votou a favor. Senador Flávio usou o momento da fala do CCJ para citar a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que amanhã vai ter no TSE uma sessão que pode tornar o Bolsonaro inelegível, que eu acho isso um absurdo. Entendeu? A Dilma não foi elegível, não ficou elegível. O Lula tá lá na cadeira, virou presidente, foi condenado, ficou descondenado. E aí vão querer colocar o Bolsonaro inelegível. Então é uma atrocidade em cima de atrocidades e eu não entendo mais nada. Então, o senador Flávio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo Lula, STF, para perguntar o que ele pensa de Fishing Expedition. O parlamentar citou a Operação Verini, da Polícia Federal, que, por ordem do ministro Alexandre Moraes, do STF, deflagrou busca e apreensão na casa de Bolsonaro e apreendeu o celular do ex-presidente. Então, quer dizer que Fishing Expedition é quando você vai buscar carteirinha de vacinação e volta com o celular, explicou Fábio. O que o senhor acha disso? Perguntou a Zanin. Em resposta, Zanin condenou a prática. Vai ficar bem na fita, né? Se ele vai fazer isso lá, a gente não sabe, que ele não vai contrariar o Alexandre Moraes, né? Os 11 do STF, quer dizer, os 10, né? Que agora ele faz parte deles. Essa é uma prática que deve ser condenada, continuou Zanin, pois o Estado não pode eleger alguém como alvo e depois buscar provas contra esse alvo. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Eles foram buscar a carteirinha de vacinação e levaram o celular do Bolsonaro. É tudo ilegal, né? E ele foi contra. Então ele respondeu bem, mas parece que o Flávio Bolsonaro, eu não tenho certeza, ele iria votar no Zanin. Isso eu também não entendo, mas deve ter sido coagido, alguma coisa assim. Né?
Porque ele que fala mal do Lula vai votar no amigo do Lula para o STF. Isso não tem nenhum cabimento, nenhum sentido, né? Só uma pessoa que está sendo pressionada e com medo do pai ser preso ou ficar inelegível, ele acaba apoiando o Zanin lá nessa sabatina. Só pode ser isso. Não existe um outro argumento. Isso não é estratégia. Isso é pressão, né? Essa é a verdade. Não queira mudar essa verdade que isso não tem como, é impossível. Não existe uma outra narrativa além dessa que eu estou dizendo aqui. Não existe. Não existe. Né? Ninguém aqui é burro. Então ele foi, perguntou isso, perguntou mais algumas coisas, tal, e parece que ele votou a favor de Zanin. Ele, um Malafaia que não vota, apoiou a bancada evangélica que se diz da direita, é uma falsa direita, apoiaram também Zanin. Então, quem ficou contra foi Magno Malta e uns outros aí. E eu não peguei a lista ainda, mas eu sei que Magno Malta foi contra. Então tá aí mais uma notícia aqui, ó. Moraes das boas-vindas a Zanin no STF. Demais ministros também parabenizam. Ministro afirma que o Brasil vai ganhar com a presença do ex-advogado de Lula na corte. Vai ganhar, vai ganhar. O sistema se restabeleceu e vai ganhar. Eles vão continuar mandando no Brasil e o Congresso Nacional é apenas um enfeite, né? Todos vendidos, a maioria, quer dizer, uma boa parte que estão com o rabo preso lá no STF, no Poder Judiciário, e tem que fazer o que o STF quer. Se não fizer, eles anulam a lei, fazem uma opção de coisa, até prende as pessoas. É isso que o monarca tem falado e vai preso qualquer hora. O advogado, ele recebeu o apoio de ao menos 3 futuros colegas do STF, Alexandre de Moraes, de Barroso e Dias Toffoli, pelo Twitter. Eles homenagearam o Zanin. Então tá aí. Deu tudo certo para o Lula, para o PT. É um advogado do PT. Ah, mas não é advogado do PT. É sim. Não vem querer passar pano quente. Vamos falar na sinceridade. Ele é amigo íntimo, jamais poderia ser indicado. Mas porque o Ramagem foi barrado. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Entendeu? A gente está vendo que a justiça brasileira não é séria. Para o Bolsonaro foi um tipo de justiça que barrou o Ramagem para a Polícia Federal. Um homem competente, advogado, delegado, que não tinha nada contra ele. Zanin tem uma opção de processo de ex-babás que rola na justiça impedindo indenização de mais de 100 mil. Entendeu? Então não falaram isso na sabatina. Isso aí foi uma marmelada. Entendeu? Isso aí foi uma marmelada. Não queira me dizer o contrário, porque não dá. Eu já tô com o cabelo branco aqui. Então, tá aí. Ele é o ministro do STF, toma posse em agosto. Ele vai ficar até 2050. Então, 58 votos favoráveis e 18 contrários. Não é possível saber como cada senador votou, uma vez que a deliberação ocorre secretamente. Até isso eles fazem. Eles colocam um voto secreto para não queimar o filme da casa, lá dos senadores, dos 58 votos comprados, né, que votaram a favor de Zanin. Tudo isso contra ilegal, contra o povo, não é uma coisa transparente. Pregam bastante a transparência. Eu sei que isso faz parte do regulamento, do estatuto lá da casa, mas uma votação de Zanin, do STF, deveria ser aberto para o público, para a gente saber quem votou contra, quem votou a favor. Não uma coisa secreta. Isso está errado. Tem que ter publicidade nesse tipo de votação, entendeu? O povo não está nem aí, não reclama, não fala nada. E a gente não sabe os senadores que votaram contra. Por que fizeram isso? Para que Zanin fosse eleito. Entendeu? Porque se tivesse tudo na publicidade, os senadores não iam querer votar, ia ficar difícil de Zanin passar, entendeu? Então, Magno Malta é macho, é homem. Foi lá e negou o voto ao Zanin, mesmo sendo secreto. Então, e mais ele, mais alguns aí, que eu não sei o nome agora. Então tá aí a vergonha. A vergonha aí. Então, se você gostou desse tipo de anúncio, de comentário, de notícia, se inscreva no nosso canal, dê aquele like no vídeo, clique no sininho para receber as novas notícias que estamos aqui fazendo nos comentários, coisa que a mídia não mostra, coloca no rodapé. Isso aí eles mostraram, porque a mídia venceu, o Lula venceu, com a indicação do Zanin e a aprovação do Zanin. Isso está saindo nos jornais hoje, em todo o Brasil. Mas tem coisas aqui que é de importância para o cidadão brasileiro e a mídia não noticia. Isso eu já verifiquei, há muitos anos atrás. Clica no nosso inscrever-se
e compartilhe esse vídeo. Até a próxima notícia, se Deus quiser.